2 Pedro 3. Capítulo 1, versículo 3. Acharam? Nós vemos que a vida nossa com Deus, cada tempo, Ele vai mudando, transformando, modificando, e nós vamos vivendo um novo tempo. Nós percebemos que quando Deus ungiu a Davi, começou um novo tempo no povo de Israel. Quando Deus mandou que ungisse e lançasse o manto sobre Eliseu, Elias foi, lançou o manto, novo tempo. E assim que Eliseu começa um novo tempo. E nós podemos dizer que aqui nessa igreja, nesse ministério, nós estamos vivendo um novo tempo de Deus. Passamos por diversas etapas, mas nós vamos crescendo a cada dia mais. Vamos nos aproximando da graça, do favor de Deus. E esse é o novo tempo. Essa é a nova unção de Deus, que Deus tem descortinado dos olhos, tirado as vendas, para que todo o povo veja a glória que é dele. A glória do Filho unigênito. E quando nós começamos a compreender, e quando os nossos olhos começam a enxergar essa glória, então a nossa vida começa a viver um novo tempo. Nós precisamos ver a glória. Nós precisamos enxergar a glória de Deus. E é interessante que quando Deus chamou, tocou em Eliseu, Elias foi e Eliseu estava arando, trabalhando. A Bíblia diz que Deus não chama aqueles desocupados, não. Ele chama aquele que trabalha para uma nova unção. E ele jogou a capa sobre Eliseu. Eliseu compreendeu o chamado, porque a capa significava autoridade, chamado. E ele recebeu aquela capa e queimou o arado. O que ele fez? Ele queimou a sua fonte de renda. Ele sacrificou os bois e partiu numa caminhada com Elias. Partiu numa visão, numa esperança, numa certeza. Então ele deixou tudo, queimou o seu passado e começou a andar com Elias. E Elias transferiu para ele toda a unção. E ele recebeu unção dobrada de Elias. E Elias passou para ele a força, a autoridade que estava sobre ele. Então é assim que Deus chama hoje a cada um de nós para andarmos com Ele, para vivermos com Ele de uma maneira especial. E a coisa mais importante, nós precisamos deixar o passado. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Porque senão ele não é digno de andar com o Senhor. É caminhando, visão. Vamos ler em 1:3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade,
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados e de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a chamada de Deus. Vamos ler o versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O chamado de Deus e as promessas de Deus é para nós que cremos. Ele não é homem para falar e não cumprir. E as suas promessas é justamente para nós sermos coparticipantes da natureza divina. Não é para sermos religiosos. Não é para orarmos apenas. Não é para ter uma religião, uma igreja. Não. Para sermos neste mundo coparticipantes dessa natureza de Deus. Para você entender. O pássaro tem a natureza que voa. Ele quer voar. O pássaro, ele tem a natureza para voar. O peixe, ele vive na água. A natureza dele requer água. E nós, como seres humanos, quando somos chamados por Deus, Ele nos chamou para colocar em nós, para nós sermos coparticipantes da natureza dele, divina, não humana. A natureza do homem, ela ama o pecado, ela deseja a corrupção, o mal, ela deseja o mundo. As pessoas chegam até a temer. Ai, se eu morrer, ai, apavoram com a morte. Porque a natureza é da terra, é o pecado. A natureza humana foi corrompida e contaminada com o pecado. Mas quando Jesus veio morrer, é para entregar a nós a natureza divina, para nós sermos coparticipantes do que Ele é. Assim como eu e o Pai somos um, vós sereis um conosco. Natureza de poder, natureza de santidade, natureza de visão, de enxergar o reino.
A natureza de contemplar a pessoa de Jesus. O sacrifício dele. É uma natureza que nos leva aos anseios, à ressurreição. É uma natureza de uma nova criatura. Nós passamos a ser nova criatura. E que é nova criatura? Nova criatura é assim como costumam exemplificar. É uma lagarta feia e ele nos transforma numa borboleta. E o que a borboleta tem? Ela voa, ela vai no alto, ela caminha, ela voa em outros mares. Essa é a natureza que Deus coloca em nós, de uma nova vida. Uma natureza divina. Essas promessas de Deus, elas foram dadas a nós. Desde o início, em Abraão. Abraão, eu te dou como herança. Nós somos filhos de Abraão. Promessa. Deus nos dá promessas que nos faz sonhar, desejar e olhar para o alto, a nova Jerusalém. Como assim hoje nós estamos em Cristo e essas promessas começaram lá no passado e elas vêm se cumprindo. Eis que eu derramarei sobre vós o Espírito Santo. Eis que eu darei um novo coração. E o Espírito Santo foi derramado. Cumpriu a promessa. E é Ele que nos dá revelação. O homem que não tem visão, ele não caminha. Sem visão o povo perece. Para onde você vai? Por que você está aqui? Porque nós recebemos de Deus uma natureza de viver na terra, um poder criativo. Nós temos autoridade para criar. Ele diz, olha, quando Jesus estava, os discípulos no barco, e a maré subiu, e os ventos quase afundavam o barco. E Jesus dormia. E eles temeram a tempestade. E o que ele falou? Por que vocês não ordenaram aos ventos? Ordena! E ele, levantando a mão, ordenou. E os ventos pararam. Natureza de autoridade sobre todas as coisas da terra. Eis aí que eu vos dou poder, autoridade de subjugar reinos, principados, potestades, todo o poder do maligno abaixo dos vossos pés. E por que você fica à mercê da opressão maligna, da guerra espiritual na sua mente? Porque você fica na tristeza? Porque muitas vezes você ainda não apoderou dessa natureza que foi dada a nós. Nós recebemos autoridade sobre enfermidades, sobre todo mal. Jesus disse assim: se creres em mim, fará as obras que eu faço. E fará muito maiores do que essas. Porque eu vou para o Pai. E aonde eu estiver, vós estareis comigo. Vou preparar lugar para que vocês possam ir lá. Você tem trabalhado aqui na terra em favor da sua morada? Você tem certeza dessa morada? Você tem buscado ou somente a terra? Essa natureza transforma o homem e transforma o nosso coração. Ele nos faz
enxergar o reino espiritual. E o mundo pouco importa para nós. Como o Rodrigo disse, o mundo pode ir mal, mas aqueles que esperam no Senhor estarão bem. Nós não andamos segundo a circunstância. Aquele que crê, nós andamos segundo as promessas de Deus, feita e deixada a nós. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir e não pode se desdizer. Somos mais que vencedor, promessa. E você é vencedor, porque muitas vezes você para em casa e chora e fica prostrado sem se levantar, porque não apoderou da promessa que veio para cada um de nós. E ele diz que nós temos que desejar ardentemente, desejar nessa caminhada. Nós vemos que quando Elias, passando nas cidades, andando com Eliseu, e ele chegava e dizia: fica aqui com os sacerdotes, fica aqui. Ele falou: não te deixarei, eu irei contigo. Passaram, cada lugar que ele passava, havia algo. Isso significa, nós temos um tempo de sofrimento, tempo de guerra, tempo de vitória, tempo de crescer, tempo de alcançar a unção e a glória de Deus. Quando nós recebemos de Deus o chamado, e nós abrimos o nosso coração, e nos rendemos, arrependendo, e dizendo: eu vou contigo. Como Eliseu fez. Deixou tudo e correu. Porque Elias passou e foi andando. Mas Eliseu correu atrás de Elias. Foi em busca. E ele foi por quê? Porque ele recebeu o toque. Todos nós recebemos o Espírito Santo. Você está aqui nessa noite porque você recebeu uma unção. E junto com essa unção, nós recebemos uma aliança. Aliança eterna. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor diz para nós: jamais. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Se 2 ou mais se reunir e clamar, eu virei. Clamou esse miserável, e o Senhor o ouviu e os livrou de todas as suas. O Senhor vem a nós. Quando nós clamamos, Ele nos dá vitória. Ele nos dá autoridade. A única coisa que Ele não vem retirar é aquilo que Ele já te entregou. Você tem autoridade de submeter demônios. E você que escolhe, bem ou mal, bênção ou maldição, com quem você vai andar? Como você vai viver? Conforme Ele diz? Ou segundo o mundo? Nós somos chamados e revestidos dessa natureza, não para andarmos segundo o mundo anda. Não, meu irmão. Para andarmos por cabeça e não por cauda. Para quando o inimigo vier oprimir, nós temos autoridades, vai saindo daqui. Em nome de Jesus. Ele nos revestiu de força. Ele levantou. Ele veio buscar uma nova geração. Uma geração de guerreiros. Uma geração que sabe dominar situações. Uma geração que não anda mais segundo o que o mundo diz. Nem é tocado mais no seu coração conforme o mundo fala da tua vida. Hoje, o que nos preocupa é como Deus me vê. É como Deus sabe do interior do meu coração. Ele fala: eu sou aquele que sonda os corações.
Eu sou aquele que conheço. As palavras ainda não saíram em nossa boca. Ele sabe a intenção e as palavras que vamos dizer. Ele conhece o nosso interior. Por isso, o que os homens dizem ou o que falam não pode mais nos incomodar. Porque ele disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ano. Estamos vivendo tempo de guerra. Tempo assolado de guerra. Onde Satanás tem tentado roubar. Tem tentado arrancar a salvação dos lares, das famílias. Mas nós temos por herança muito grandes promessas. E somos co-participantes com Cristo. E que é ser participante? Viver a natureza de cabeça e não por cauda. Por cima e não por baixo. Aonde as pragas do Egito não entram em nossa casa. Aonde as pragas não tocam os nossos filhos. Aonde o espírito de morte passa e não entra em nossa casa. Porque a nossa natureza é participante com Jesus. Nós temos o DNA de Cristo em nós. Nós temos. Você não é esse coitadinho a mercê do mundo, ou de levar, ou de ir. Você pode conquistar, saltar muralhas, romper os grilhões, cortar as cadeias. E você pode dar autoridade, a autoridade que tem você. Você diz, abre o caminho vai se abrir. Você invoca o Senhor. Olha, estava lá Eliseu arando a terra. E a segunda unção, ela vem justamente aí. Quando nós estamos trabalhando, removendo, o que é arar a terra? O arado, ele faz o quê? Ele fofa a terra dura, levanta o que está oculto na terra, se é latinha, se como fala, aqueles matos, aquelas pragas que tem. Ele vai removendo. Então, Eliseu estava nessa condição, trabalhando. Quando veio sobre ele a capa de autoridade. A capa de Elias veio sobre ele. E Eliseu andou com ele. E ele diz, olha, você vai comigo, mas se por acaso você vê os céus se abrirem, aí então você receberá a visão dobrada. Isso quer dizer, esteja atento com esse mundo. Não desvia a sua visão. Não desvie a fé. Prevaleça na condição que Deus te chamou. Não mude. Não abandone o primeiro amor. Diante das lutas e tribulações que o mundo vem contra nós, nós nos levantamos em oração, que é o poder de Deus que vem sobre nós. E a oração destrói todas essas fortalezas. E você usa o nome de Jesus. Ele nos chamou. E as promessas de Deus é para que nós possamos viver a vontade de Deus sobre a terra. Formar o grande exército do Senhor aqui na terra. Um povo diferenciado. Um povo que anda no sobrenatural de Deus. Um povo que não se move diante da circunstância dos anúncios que vêm do inferno. Mas um povo que pode dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso para me dar a vitória. E é só esperar que ela vem. Muitas vezes os homens não querem esperar. Não querem passar. Mas quando Elias abriu e eles atravessaram o mar, foi depois de atravessar que
que ele viu os carros de povo vindo buscando Elias. E ele gritou: Deus, meu Deus. E o que você quer, Elias? Elias perguntou: o que você quer, Eliseu? Unção dobrada. E Deus nos dá unção dobrada para você trabalhar, para você crescer nessa qualidade da natureza de Deus sobre a terra, para que você possa anunciar, proclamar a glória do Senhor diante dos homens. Esse é o nosso Deus. Ele diz: olha, reunindo toda com vossa diligência, associai a fé à virtude. Com a virtude, conhecimento. Conheça, leia a Bíblia. A fé vem por ouvir, ouvir, ouvir. Ouça, leia, conheça, porque a cada dia que você medita e anda segundo o poder de Deus, Ele vem operando em nós e nos dando um crescimento espiritual. Então, para quê? Para que você possa refletir a natureza de Deus diante dos homens. Aonde? Aonde? No teu trabalho. Aonde? Na tua vida particular. Na tua família. Aonde? Prevalecendo contra as forças do mal. Guardando o seu lar. Guardando a tua casa. Vivendo a vida de Deus e sujeitando a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá para longe de vós. A maneira que o inimigo foge é quando nós sujeitamos a Deus. É quando nós obedecemos com vontade ou sem vontade. Com querendo ou não querendo. Eu faço porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa em nós. Eu faço porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que Deus espera de nós é uma nação, de um povo guerreiro, de um povo guerreiro em oração, de um povo que não abandona os projetos de Deus por qualquer coisa desse mundo que surgem. E muitas coisas têm surgido, têm batido na nossa porta. E como? Quantas ofertas do inimigo? E você vai descobrir bem depois que você perdeu as bênçãos. Cuidai de vós mesmos, diz o Senhor. Aqui ele diz assim, no versículo, no 8. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, vamos ler junto, nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Nós fomos lavados, purificados, livres, libertos. E uma vez livre, você não pode voltar mais atrás. Você não pode lembrar do arado que foi queimado. Você tem que prosseguir avante. E esqueça os seus pecados e não permita que o inimigo venha lançando sobre a sua mente toda a condenação. Porque uma vez lavado, uma vez purificado, para sempre. Dos seus pecados, diz o Senhor, não mais me lembrarei. Serão jogados como na profundeza do mar. Jamais me lembrarei. Não olhando as coisas que para trás ficaram, mas avançando, prosseguindo para o alvo. E qual é o nosso alvo? A Nova Jerusalém. A conquista da Jerusalém eterna. Da ressurreição. Porque os dias são maus e o Senhor breve virá. Muito breve virá. E Ele diz que quando Ele vier, vai estar assim.
Uns casando, outros dando em casamento, outros festejando, todos distraídos com os seus, assim como ele veio no tempo de Noé. Mas aquele que estiver guardando a palavra da fé no coração, aquele que estiver mantendo a aliança com ele, esse prevalecerá em todas as situações e circunstâncias, porque ele é poderoso para nos dar a vitória. Deus quer que nós tenhamos um conhecimento completo da glória e da grandeza de Jesus. Não esse conhecimento, essa visão simples, mas à medida que o teu coração desejar, o Espírito Santo fará sobre ti uma visão real da grande glória do Senhor. E então você vai desejar. Natureza de Deus, ela nos leva à santificação. Quando nós recebemos dessa natureza, das promessas, começamos a viver a promessa, então nós desejamos santificar, abandono do pecado. Nós desejamos ocupar o lugar onde Deus nos colocou, onde Jesus veio e nos fez assentar acima e não abaixo. Acima de situações, circunstâncias, problemas, adversidades, é lá que nós estamos. Para subjugar e submeter todas as coisas, todo o mal, abaixo dos nossos pés. E essas grandes promessas de Deus, você é abençoado na cidade, no campo. Você se sente abençoado? Ele diz que nós somos abençoador. Aonde você colocar as plantas dos pés, será abençoado aquele lugar. Você é abençoador. Você é um vencedor em todas as circunstâncias, em todas as coisas. Ele nos revestiu com esse poder e a grande glória de Deus, para que nós, nesse mundo, possamos revelar a Cristo através da nossa atitude, através da nossa vida. Nós somos mais que vencedores.